E aí, gente, analisar isso aqui. Essa é a aula 4 da nova economia austríaca, sobre lógica proposicional de Hazlitt, que busca tentar converter sentenças econômicas em uma linguagem que faz parte do que é chamado de lógica proposicional. E a gente vai começar falando hoje sobre índice de preços de consumo, né? Então, aumento no Consumer Price Index, que é o índice de preços de consumo, que tem várias coisas aqui dentro. Significa, em parte, mas não somente, o menor poder de compra de comida, que é food, né? E purchasing power aqui. Menor poder de compra de comida. Então, isso aqui é um índice. Isso aqui também é um índice, tem índice também de preço de comida. Como isso é calculado, né? É a soma de todos os preços individuais. Esse I mais 1 significa a soma dos preços ao longo do tempo. Começando com 1, 2, 3, assim sucessivamente. Se tiver 100 itens aqui, significa que 1 vai até a 100. Esse I vai até a 100, né? E esse P0 é o preço anterior. E aí você faz vezes 100 para dar porcentagem e você faz isso ao longo do tempo. Consumer Price Index, né? É um índice de preço de consumo. Aqui é o de comida, que é o Food Price Index, que ele é focado na comida exatamente. Em carne, em vegetais, coisas do tipo. Óleo. Pode ser focado apenas nos produtos inelásticos, né? Em vez de colocar sorvete, coisas do tipo. Pocket, coloca só coisas que coisas extremamente compradas no mercado brasileiro, por exemplo, como arroz, feijão, óleo. Então, quando esse índice sobe, quer dizer que o poder de compra da comida diminui. E você pode transformar isso em equações diferenciais rapidamente ao longo do tempo. E o contrário também segue, né? Então, você tem aqui agora aplicado para o transporte. Então, tem o Consumer Price Index de transporte. Então, quando ele sobe, quer dizer que o poder de compra no transporte diminui. Isso é aplicado não só para o mercado do governo, como ônibus, coisa do tipo, mas como para Uber, para outras questões. E várias dessas mudanças podem vir de inflação, a falta de poder de compra do dinheiro nacional, ou por várias medidas políticas adotadas que podem aumentar esse índice cronicamente. Aqui embaixo a gente tem a mesma coisa, só para lembrar, né? Isso daqui é uma forma mais simples de explicar dessa forma. É a derivada desse índice ao longo do tempo, que no fim, o aumento nessa derivada ao longo do tempo vai ter consequências aqui no poder de compra do transporte. Que no livro eu expliquei como o exemplo da Uber, né? Então esse PRIV aqui é de privado, então no contexto do Consumer Price Index de transporte no setor privado, esse aumento vai causar um aumento do poder, uma baixa no poder de compra desse transporte. Como por exemplo, se você criar políticas que não tá incluído aqui, né? Mas que ferem a liberdade e também que colocam impostos e coisa do tipo no setor privado de transporte, 99 táxis, coisa do tipo, você acaba tirando o poder de compra do consumidor desse transporte. Então quem é afetado no fim é o consumidor, não é a empresa. E esse índice mostra isso, essa é a implicação. Aqui a gente não tem a causa. Podem ter várias causas, mas isso daqui explica uma relação causal disso, né? Ok. Outro tema agora, né? Que eu também falo no livro, que é o RP. Que é Retirement Population, né? Que seria a população que se aposentou, né? Daquela relação da Previdência. Quando o aumento na Previdência aumenta, quer dizer que o Government Expenditure aumenta, que é os gastos do governo. Então, aumento na Previdência, aumento no gasto do governo, isso é óbvio. E aqui é uma sugestão que eu faço no livro. E se for abolido os gastos com a Previdência Pública, que é esse símbolo aqui, tem um símbolo de nulo, né? Então, se for abolida a Previdência Pública, você vai abolir os gastos do governo com a Previdência
e no fim vai, cronicamente, diminuir os gastos do governo como um todo. Aí você pode dizer, mas isso é óbvio, né? É claro que é óbvio. Mas é uma coisa que deve ser explicada como algo que é correto. Alguém pode dizer que isso, na verdade, não seria uma coisa correta. Alguém poderia dizer que essa forma de dizer isso tá errado. Mas, na minha opinião, eu creio que talvez eu tenha que argumentar mais em nível. Eu acho que eu não falei tanto desse tema. Mas, talvez só mais em podcast. De como a previdência pública, na verdade, é um grande problema para a Coreia do Sul. Que acaba tendo uma taxa de natalidade baixa, né? Acho que tá 0,8, alguma coisa assim. As pessoas não estão tendo filhos na Coreia do Sul. Que é um país que tá sendo cada vez mais bem desenvolvido. Tem um PIB pior que o do Brasil ainda. Mas é um país desenvolvido. Em várias questões. Ainda assim com vários problemas. Mas o grande problema deles é que talvez eles não vão conseguir mais pagar a previdência pública por causa que a taxa de natalidade deles está baixa. E aí os mais jovens não conseguem pagar os mais velhos com relação aos impostos sobre renda, né? Que é os impostos cobrados sobre salário, né? De pessoas para a previdência. Só que agora não pagam mais essa conta porque tem menos pessoas. E tem governos que estão preocupados com isso. A China está preocupada com isso, o Japão. Enfim. Qual que é a melhor forma de prever isso, né? Isso foi causado na China, por exemplo, porque eles tentaram controlar a população. O Japão também. O Japão e a China tentaram controlar os seus níveis de população. Tem um artigo de um chinês, um matemático, né? Um livro sobre Population Dynamics, que fala sobre como ele fez essa conta, que no fim a proposta política dele, né, era de o governo colocar a one child policy, né? As famílias só poderiam ter um filho, senão teria vários problemas para essa família. No fim, o efeito causou o contrário. Então por isso que o governo não pode mexer nas populações, porque é uma coisa orgânica. E quando você mexe, como você a gente não entende muito sobre Population Dynamics o suficiente para entender como mexer com ela, você vai ter problemas, né? Isso é um caso importante para o que a gente falou anteriormente sobre a lei malthusiana, né? De questões populacionais, né? Que o aumento da produção que cria aumentos populacionais. Mas tem a questão de que um erro malthusiano, né? Que esse crescimento populacional poderia, na verdade, criar um colapso econômico, que na verdade é o contrário. Os sistemas econômicos cresceram mais e mais com o aumento populacional. Então, foi o erro malthusiano. Então, o que eles fizeram foi uma burrice. E hoje, ainda bem que eles fizeram, porque hoje a gente sabe que é burrice. Se o governo colocar políticas de uma criança só, 2 crianças, acaba atrapalhando ele no longo prazo. Nossa política foi proposta ali no século passado. Eles estão colhendo os frutos agora e vão colher mais ainda no futuro. Enfim. Então, a população tem que ser deixada livre. Uma coisa orgânica. Não deve ser mexida pelo governo. Previdência pública aqui, né? Então, previdência pública aqui. Aqui são taxas sobre renda. Impostos sobre renda. E salários aqui. Então, o aumento com a necessidade de pagar a previdência pública criou uma necessidade de aumento de impostos de renda, que tem um livro que eu fiz uma resenha no Instagram que fala só sobre isso. Como acho que o título do livro é que o imposto de renda, a raiz de todos os males, né? Imposto sobre salários, enfim. Income tax, em inglês, né? Income tax. Que é o que tá aqui, né? Private income tax, se não me engano. Então, basicamente, o aumento na previdência faz o aumento ser maior nessa taxa sobre salários, o que no fim tira o salário da população, né? Então, o que uma pessoa ganha normalmente, é claro, acaba ganhando menos. E tem vários patrões que até tentam burlar esse sistema para que a pessoa receba
tipo, mais de 3 mil e pouco, mas sem ter que pagar imposto com isso. Porque às vezes a pessoa ganha mais de 5 mil reais, mas ela tem que pagar mais de 15% de imposto. O que reduz o consumo. E até a razão para ganhar mais. Porque está punindo alguém por ganhar mais. É isso que imposto sobre renda gradual, né? Então, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga. É isso que é. Eu sou contra isso, porque na verdade eu sou contra totalmente o imposto sobre salários dessa forma. Mas o grande problema é que isso acaba com o poder de compra da população e acaba também desincentivando o próprio serviço. Então, tem a questão aqui que se tem um crescimento na previdência privada, que esse RP é de Retirement Population, né? Então, se a previdência privada aumenta, é feita pela própria população em entidades de previdência, de insurance, né? Então significa que vai ter uma diminuição na necessidade da previdência pública, que não deve ser abandonada assim, do nada. Pelo contrário, faz isso e vai ter um caos no país, né? Como teve na França recentemente. Tem que ser gradualmente, cada vez mais mudando para a previdência privada. Assim, para ser politicamente possível, talvez primeiro que o subsídio. Então, corta totalmente todos os órgãos públicos que fazem previdência, muda para o setor privado só que através de subsídio, o governo ainda paga, só que gradualmente até que não seja mais necessário. Que aí as próprias pessoas fazem isso e no fim se resolve o problema, que é um problema aqui da Coreia do Sul. A gente não sabe se esse problema vai ser um problemão mesmo daqui a muitos anos. Tem pessoas que tentam criar suas teorias que vai ter um colapso econômico daqui a 50 anos na Coreia do Sul ou algo do tipo. Eu não sei, porque a gente não tem dados históricos sobre previdência, porque é uma coisa nova no nível que a gente tem hoje. A gente não tem dados do que acontece quando uma população se torna um país com maior concentração de capital, como a Coreia do Sul. Tem naturalmente uma taxa de mortalidade menor, o que é normal. De forma orgânica é isso que acontece. Só que no fim a gente não sabe o que acontece depois, né? Qual que é o próximo passo, né? O que acontece? Será que a população vai ter um colapso econômico? A verdade é que a gente não sabe. Outro ponto aqui. O que é GL e o que é esse K com P e RO aqui? Esse corpo de corporações, né? Esse GL é de Government Loans, ou empréstimos de governo. Então vamos por partes. Então a gente tem um aumento de empréstimos de governo para o setor corporativo. Como licitações, por exemplo. O que isso gera? Um aumento na dissipação de capital, em que esse K é de capital e esse P e RO é de paralusia, que é uma palavra em grego que significa dissipação em alguns contextos. E esse tio aqui é que é possível a dissipação de capital. Eu não tô falando que sempre uma licitação vai ser dissipação de capital, ou sempre que o investimento no governo numa empreiteira vai ser corrupção ou dissipação de capital, porque a dissipação pode ocorrer de várias formas, mas basicamente é dinheiro sendo gasto em coisa que não é útil, ou sendo torrado em nada. Fez uma ponte, já fala, né? O governo faz uma ponte e essa ponte se torna inútil. Dissipação de capital. O dinheiro poderia ter usado de outra forma. E não é dinheiro que vem ex nihilo, né? Vem de impostos, né? Então, o que está dizendo aqui, né? Que o aumento em empréstimos do governo para corporações significa maior dissipação de capital, possivelmente. Como, por exemplo, subsídio em linhas de crédito para agricultores, contratos com empresas de construção, licitações, enfim, qualquer coisa. Então, essa parte aqui eu tive até que mudar no livro enquanto eu tava fazendo esse vídeo, porque eu tinha encontrado um erro, né? Mas eu já corrigi da ordem das coisas aqui, mas
Basicamente, isso aqui diz que investimentos corporativos aumentariam a dissipação de capital, mas na verdade, isso aqui tá errado. Então tava assim no livro. Se você comprou o livro ou vai comprar, ainda vai estar com esse erro, eu vou corrigir posteriormente, né? Mas isso aqui tá errado. Foi um erro que eu cometi. Que isso aqui é investimentos. Então, aqui tá dizendo que investimentos corporativos aumentam possivelmente a dissipação de capital. E abaixo, investimentos corporativos diminuem. Isso aqui tá errado. Não que não haja dissipação de capital no setor corporativo. Tem investimentos que, por exemplo, a Meta fez, que a Apple fez, que a Disney fez, que não deram certo. Filmes, por exemplo, que a Disney fez, que teve pessoas que investiram, investidores individuais, e não deu certo. Acionistas que investiram e não deu certo, eles perderam dinheiro. É basicamente de dissipação de capital também, porque você teve uma perda de lucro, né? Teve um filme que falhou, um jogo que falhou, como esse Star Wars Outlaws, por exemplo. Assassin's Creed esse do Japão. Então você tem um problema de dissipação de capital corporativo, mas do ponto de vista que eles perderam dinheiro. Geraram menos valor. Mas isso daqui no caso tá errado. O certo, na verdade, é isso. Na minha visão, né? Que investimentos do governo produzem dissipação de capital. Então, investimentos do governo dissipam mais capital, possivelmente. E o menos investimentos do governo significa menos dissipação de capital. Então, no geral, o governo que dissipa capital e não as corporações, né? Então, isso daqui é o que tá certo, essa parte de cima. E não o que tá aqui ou embaixo, né? Aqui, esse K de capital, esse pi r ao quadrado, né? Que é a raio da circunferência, né? Então, você tem uma região, por exemplo, de São Paulo, que ela tem um raio de circunferência de 5 km, por exemplo. Então tem, dentro desse raio de circunferência, no Google Maps, por exemplo, tem várias empresas ali, tem várias instituições, tem casas, tem famílias, enfim. É uma área, uma região, em quilômetros quadrados. Ponto de vista de uma área circular. Então, o que isso aqui significa? Que mais investimento corporativo significa, aqui é a versão certa, né? Que vai ter um aumento de capital sendo gerado. Aqui esqueci de pôr setinho, né? Mas vai ter possivelmente um aumento de capital gerado nessa região. Aqui eu tenho que pôr setinha pra cima. O que vai produzir possivelmente menos capital sendo dissipado. Então, o que eu quero dizer? Que investimentos corporativos privados tendem a dissipar menos capital. É isso. Possivelmente. Por isso tem esse tio aqui. E que mais investimento do governo tende a dissipar capital. E gerar menos capital na área da circunferência daquela região. Possivelmente. Mas o governo fez um parque. Enfim, mas parque não gera capital. Mas o governo fez um zoológico. Mas provavelmente vai ser privatizado para funcionar melhor. Que em questão de gerência, a gente não tá falando sobre aqui, né? Mas empresas privadas sempre vão ser superiores, não tem como. Então, elas sempre vão ser mais eficientes. Isso é provado historicamente. E até, se você só pensar, você vai ver que o setor corporativo ele sempre vai mais eficiente, né? Que é uma fala muito comum na escola austríaca, por exemplo. Então, maior dissipação de capital gera menos poupança de uma forma negativa e menos investimentos. E menos dissipação de capital cria um efeito positivo nas poupanças e nos investimentos. Que poderia ser pra cima, na verdade, né? Talvez aqui esteja errado. Porque esse mais e esse menos quer dizer que é um efeito negativo. Então, acho que seria melhor não ter posto essa setinha. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que quanto menos dissipar o capital, mais poupança e investimentos vão crescer. Enfim. Apesar dos
das inconsistências com a notação aqui. Eu creio que o objetivo dessa aula 3, né, foi ensinar algumas questões relacionadas a aula 4, na verdade. Algumas outras questões de notação do que é dito em lógica proposicional de Hazlitt, e no próximo episódio a gente vai falar sobre outro tema. Então é isso.